Salmo de número 6. Nós vamos fazer a leitura deste salmo de forma alternada. Salmo de número 6. Salmo de número 6. Vamos ler de forma alternada este salmo de Davi. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos são abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livre a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites passo na trava do leito. De minhas lágrimas valavam. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retire-se de súbito, perto do chão. Devemos, de igual modo, recorrer a Deus nos momentos de aflição, com sinceridade no nosso coração. Como Davi, que chegou ao ponto de dizer: Senhor, até quando? Este até quando parece um ato de desespero. Seria se Davi estivesse falando a uma divindade, recorrendo a um falso Deus. Mas como ele disse para Deus, Senhor, até quando? É um ato de fé. Por isso nós devemos, da mesma maneira, recorrer ao Senhor nos momentos de dificuldade. Começaremos essa reunião, então, orando, para que Deus mude o nosso coração, console a nossa alma, edifique o nosso ser para a glória de seu santo nome. Oremos. Bendito Senhor e Salvador, louvamos-te, ó Deus, por tudo que tu és. Tu és maravilhoso, Senhor de todas as coisas. Não há nada que o Senhor não conheça. Não há nada que o Senhor não decrete. Não há nada que o Senhor, não há nada que pegue o Senhor de surpresa. O Senhor também está em todos os lugares. Ó Pai, esses atributos são inimagináveis para nós. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender como pode existir um ser assim. Mas é isso que faz do Senhor Deus, e isso que não faz de nós deuses. Pelo contrário, faz de nós criaturas e servos do Senhor. E na qualidade, Senhor, de criaturas, de servos e de criaturas restauradas em Cristo Jesus, nós estamos aqui glorificando o teu santo nome no dia do Senhor. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado com todos os atos dessa reunião. Que tu sejas glorificado. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Que sintamos a tua presença nessa noite, Senhor. Fala conosco também pela tua palavra. Oramos por aqueles que aqui estão, por aqueles que estão nos visitando. Oramos por aqueles que estão se encaminhando para este lugar. Em tudo, por tudo e através de Cristo, que tu sejas glorificado, ó Senhor. Pedimos estas coisas a ti, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Como daqueles que puderem se colocar em pé, vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. O primeiro deles nos introduz na presença do Senhor. Jesus em sua presença. Isso seria inimaginável no Antigo Testamento. No contexto de que para uma pessoa se aproximar de Deus, do Santo dos Santos, olha, isso era uma coisa que um judeu nunca imaginaria. Mas nós podemos, porque o véu se rasgou. O véu do templo se rasgou, é isso que esse cântico diz. Vamos louvar ao Senhor? Jesus em tua presença.
em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nós estudamos pela manhã que nós não podemos mais oferecer sacrifícios como na aliança antiga, porque Jesus foi sacrificado. Mas nós não podemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Apesar disso, temos um sacrifício a oferecer, que é um coração quebrantado e contrito, segundo o salmista, no Salmo 51. Isso que esse cântico diz. Vamos pedir que Deus quebrante a nossa alma e o nosso coração. Louvemos. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim em uma perfeição. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim
Senhor quebrante nosso coração, nossa alma, nos faça aptos a adorar ao seu santo nome. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão. Nós somos amigos de Deus. Maravilhosa coisa é ser amigo do Senhor. Louvemos ao Senhor, irmãos amados. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar Ao Senhor. Todavia, antes, leremos de forma alternada Salmo 51. Salmo 51. Neste momento de contrição diante da presença do Senhor, todas as vezes que nos aproximamos de Deus, devemos ser gratos, devemos louvá-lo, reconhecer os seus atributos, mas devemos também, porque uma coisa leva a outra, reconhecer que nós somos tão diferentes de Deus, porque Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Deus nunca erra e nós erramos. Deus sabe de tudo e nós somos ignorantes.
Por isso, nesse momento, nós vamos pensar nos nossos erros, nas nossas falhas e usar a oração de Davi para pedir perdão pelos nossos pecados. E depois nós louvaremos ao Senhor com o hino de número 171. Primeiro, Salmo 51, de forma alternada, irmãos. Leamos ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Oremos. Senhor, além dessa oração que nós lemos, deste salmo que é um pedido de perdão, nós queremos acrescentar, Pai querido, o pedido de perdão pelos nossos pecados. Quando falamos, quando pensamos, quando agimos, ou até mesmo quando não agimos, quando negligenciamos. Toda vez que ferimos a tua lei, ó Deus, tem misericórdia de nós. Pois o maior prejudicado pelo pecado somos nós. Nada pode te prejudicar, pois tu és Deus, Senhor de todas as coisas. Ó Deus, mas damos-te graça, porque através de Jesus Cristo, o Senhor nos oferece o perdão. E não somente oferece, como garante. Por isso nós te louvamos, ainda com este cântico queremos te louvar. Em nome de Jesus. Amém. 171. Desculpa, irmãos, acho que foi o... Tá... Não é esse número, não. Isso mesmo, né? É o 71. 71. Louvemos. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão
até o Evangelho de Mateus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 1 até o verso de número 16. Uma parábola, como todas as parábolas, uma parábola que todo o povo de Deus conhece bem, né? Já ouviu falar essa história. Nós vamos meditar um pouco nesse texto. Nós temos um título aí, né? Esse título não está no original, mas nos serve de parâmetro. E diz o seguinte, acompanhe a leitura. Mateus 20, do 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, esse foi o combinado, né? 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, que é na contagem dos judeus, né? Passando para o nosso horário seria 9 horas da manhã. Então, saindo 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Então, algumas pessoas estavam desocupadas na praça. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Nem falou o valor, né? Eu vos darei o que for justo. E eles foram. Verso 5. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, ao meio-dia, e da nona, às 15 horas, procedeu da mesma forma. Vai trabalhar na minha vinha, que eu vou dar aquilo que for justo. Verso 6. E saindo por volta da hora 1/10, que aí já é no final do dia, né, 17 horas, no final do expediente, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesseis aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, ao cair da tarde aqui, depois no dia de trabalho, que no contexto judaico era mais ou menos 10 horas por dia de trabalho. Então, depois desse período, disse o Senhor àquele que administrava a vinha, né, que era subordinado a ele, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, 17 horas, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros que chegaram 9 horas da manhã, pensaram que receberiam mais. Ficaram, animados. Se a gente que trabalhou desde as 9, se eles receberam 1 denário, eles que começaram às 17 horas, e a gente que começou de manhã, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um, que era o valor de um dia de trabalho. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, o dono da casa, o dono da obra, o dono da vinha, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? O que eu combinei com você? Você não tem o direito de reclamar. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Porque eu fiz uma coisa boa, você está considerando isso como uma maldade, como uma injustiça. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está aí entre colchetes, porque alguns manuscritos têm essa última parte, outros manuscritos, grupos e famílias de manuscritos do Novo Testamento não possuem essa parte. 16, novamente, assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os
escolhidos. Amém? Bom, estamos diante de uma disputa trabalhista. Não é verdade? Esse texto não está falando de uma disputa trabalhista? Se alguém pertence a algum tipo de sindicato trabalhista, olharia esse texto, né, com os olhos assim, ficaria arrepiado. O pessoal que tem uma tendência um pouco mais de acreditar que o Estado deve controlar todas as coisas, né? E acredita que a pessoa não tem direito à propriedade privada, essa é um tipo de ideologia mais para a esquerda, esses também olhariam para esse texto aqui e falariam, poxa, que negócio que é esse? Uma pessoa trabalha o dia todo e recebe a mesma coisa que a pessoa que trabalha no final do dia. É óbvio que estamos aqui diante de uma história, de uma disputa, no contexto moderno, de uma disputa trabalhista. Todavia, essa história está aqui para ilustrar alguma coisa para nós. Ela está aqui para mostrar que, em relação ao reino de Deus, e por isso Jesus começa no capítulo 20, versículo 1, olha só o que ele diz, porque o reino dos céus é semelhante. Ele está contando aquela história para poder ilustrar uma realidade do reino dos céus. Por isso, Jesus conta essa história, que nós chamamos de parábola, porque é uma ilustração, para ilustrar como Deus age no reino dos céus em relação àquilo que Ele dá, em relação às suas recompensas, em relação àquilo que as pessoas recebem da mão dEle. Jesus sempre quebrando os paradigmas, sempre quebrando os conceitos, e, obviamente, os conceitos errados de sua época e de todas as épocas, e mostrando que o reino dos céus não segue a lógica mundana ou humana. Especialmente, não segue a lógica do mérito. O reino dos céus não segue a lógica do mérito. Você recebe algo de Deus porque você merece. Essa parábola, então, está aqui para mostrar isso para todos nós. Jesus demonstra, então, irmãos amados, que em relação ao reino dos céus, há uma inversão no pagamento. Porque, ao contrário de uma empresa em que a pessoa ganha aquilo que merece, porque ela trabalhou, no reino do céu a pessoa não ganha aquilo que merece quando ela ganha algo bom de Deus, porque ninguém merece nada de bom de Deus. Por isso, a base para as recompensas e para o relacionamento das pessoas com Deus no reino dos céus não é o mérito, mas é a graça. Não é o mérito, mas é a generosidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Por isso ninguém pode chegar diante de Deus e querer fazer um contrato com Ele. Senhor, eu faço isso e o Senhor me dá isso. Isso é impossível. Isso é possível para o ser humano. Isso é possível no nosso trabalho. Isso é possível em várias áreas da sociedade, não só possível como justo. Não é verdade? Porque seria injustiça. Só que estamos falando aqui do reino dos céus. De um reino em que o ser humano nunca merece nada de bom. Quando Deus dá, é por pura graça. Portanto, vamos olhar para este texto, de acordo com o seguinte tema. Aceite o favor de Deus. Você pode repetir isso? Aceite o favor de Deus. Simples assim. Aceite o favor de Deus. Não queira fazer uma troca com Deus. Não queira barganhar com Deus. Não queira fazer um jogo com Deus, de boas obras ou de qualquer outra coisa. Simplesmente aceite o favor de Deus. Simplesmente isso. E por que nós temos tanta dificuldade para aceitar o favor de Deus? Sim, nós temos dificuldade de aceitar, de entender a graça de Deus. Não é sem razão que o maior pregador da graça, da Bíblia, o apóstolo Paulo, era mal compreendido muitas vezes, a ponto do apóstolo Pedro dizer em sua carta que os indoutos inconstantes distorciam os textos do apóstolo Paulo para sua própria condenação. Que textos eram esses? Os textos que falavam da graça. Porque alguns diziam o seguinte: já que eu tenho que aceitar de Deus e é pela graça, e eu não posso comprar nenhum favor de Deus, então, logo, eu sou salvo e vivo como eu quero. Não é isso que Paulo estava ensinando. E por isso que Paulo diz o seguinte em sua carta: se nós somos salvos pela graça e não estamos debaixo da lei, nós vamos pecar mais ainda para que estejamos mais ainda debaixo da graça, que é a lógica dos acusadores. De maneira nenhuma, pois a gente não está mais debaixo do pecado, portanto não devemos ser controlados pelo pecado. Essa é a lógica bíblica. Portanto, quero compartilhar, irmãos, algumas coisas aqui nesse texto
que nos ajudam a entender essa questão de que nós devemos aceitar o favor de Deus, e por isso essa parábola foi contada por Jesus e foi registrada pelo evangelista Mateus. A primeira coisa é que nós somos tentados a entrar num relacionamento contratual com Deus. O nosso coração não aceita o favor de Deus. Então, nós somos tentados a entrar no relacionamento com Deus pelo mérito. Nós não conseguimos compreender, porque a graça está acima da nossa compreensão. E muitas vezes nós distorcemos a doutrina da graça no nosso coração. E queremos, fazer um jogo de troca com Deus. É isso que Jesus está revelando aqui nesta parábola. 2 homens, no contexto anterior, apresentaram este tipo de raciocínio. 2. No contexto anterior, no capítulo 19, e por isso Jesus conta essa parábola no capítulo 20. No começo do capítulo 19, um certo jovem, que a gente costuma chamar de jovem rico, chega diante de Jesus e dá para ver que a mentalidade daquele jovem rico era uma mentalidade em que ele pensava que seria salvo pelos méritos dele. Ele diz para Jesus: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ora, alguém pode fazer alguma coisa para ser salvo? Não. O sentido da pergunta dele quais mandamentos eu devo guardar? Ele chega diante de Jesus com o coração já presunçoso. Pois ele mesmo diz depois: eu guardo os mandamentos desde a minha infância. Com o coração cheio de soberba. O relacionamento que ele tinha com Deus tinha essa ideia de mérito. Eu mereço isso. A pergunta que ele fez para Jesus não foi uma pergunta humilde. Por isso Jesus mostra para ele que se ele quisesse um relacionamento com Deus com base no mérito, ele não conseguiria ter. Jesus diz a ele: tá bom, você guarda os mandamentos? Ele diz: guardo desde a minha infância. Jesus: tá bom, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E ele saiu entristecido, porque ele tinha muitas riquezas. O que ele deveria ter entendido é que não há como ter um relacionamento com Deus com base simplesmente no cumprimento dos mandamentos, pois ninguém cumpre os mandamentos de forma perfeita. Veja, não é em vão que Jesus conta essa parábola. O outro caso, no contexto mais imediatamente anterior, o caso de Pedro, que chega para Jesus com um pensamento também de mérito, de troca. Senhor, o que nós vamos ganhar? Nós deixamos casa, deixamos família, deixamos tudo para o Senhor. O que a gente vai ganhar? Isso está no finalzinho do capítulo 19. Aí Jesus diz assim: olha, não há ninguém que não tenha deixado casa, irmãos, irmãs, que não ganhe em dobro. O que quer dizer? Vocês vão ter muitos irmãos na fé. Vocês vão ganhar em dobro aquilo que vocês perderam. Mas Jesus dá uma quebrada em Pedro. No finalzinho da fala de Jesus, capítulo 19, versículo 30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. O que Jesus quer dizer? Porém, a base não é o mérito. Não é aquele que mais aparece que vai ser o primeiro. Não é aquele que está mais em voga que vai ser o primeiro. Não é aquele que faz talvez mais boas obras, as pessoas vejam isso, que vai ser o primeiro. A lógica do reino não é a lógica humana. Jesus então dá uma quebrada em Pedro, para que Pedro não tivesse no seu coração a vontade de ser o primeiro em tudo. Pelo contrário, para que Pedro se humilhasse. E finalizando isso, Jesus conta essa parábola. E ele, como nós lemos, porque o reino dos céus é semelhante ao dono de uma vinha, e ele vai contando esta parábola que nós estamos meditando. Irmãos amados, o primeiro ponto então, ressalto, é que nós somos tentados a não entender a graça de Deus e a querer fazer um jogo de troca com Deus e a entrar num relacionamento de mérito com Deus. Essa é a nossa tendência. Até mesmo nos nossos negócios terrenos, nós temos a tendência de querer fazer algumas coisas com base naquilo que lucramos, naquilo que é lucro de acordo com a nossa mente. Na nossa mente humana, pecaminosa, lucro é aquilo que vai nos ajudar, é dinheiro. É aquilo que vai, fazer com que a gente tenha uma boa casa, um bom carro, etc, etc. Na nossa mente, lucro é isso. Na mente de Deus, não. Veja como a nossa mente é limitada a entender as coisas dessa maneira. Se cada irmão aqui, ou em qualquer igreja, recebesse R$500 para participar dos cultos, você acha que alguém faltaria no culto?
Não sei, estou perguntando, não sei se alguém faltaria. Se você recebesse R$100 por meia hora de oração que você fizesse, quantas horas você oraria por dia? Se você recebesse R$1.000 para ler um livro da Bíblia. Por isso, nosso relacionamento, a nossa mentalidade é uma mentalidade de troca, de lucro. Muitas pessoas leriam a Bíblia toda. Em quanto tempo? Pouquíssimo tempo. Muitas pessoas orariam horas por dia. Muitas pessoas não deixariam jamais de frequentar a igreja. Veja, lucro no nosso pensamento limitado é isso. Porque a gente não entende que quando a gente vem à igreja, mesmo que a gente não receba dinheiro, a gente está recebendo mais do que dinheiro. Mas na maioria das vezes, na mentalidade humana, isso não é lucro. Porque a gente está vendo. Por isso, sabendo disso, Jesus conta essa parábola. Sabendo dessa nossa mentalidade, dessa nossa tendência pecaminosa, Jesus conta essa parábola. O segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós seremos recompensados não com base no nosso mérito, mas na graça de Deus. Quando o texto fala de recompensa, já vem a pergunta, né, o que é essa recompensa? O que é o galardão? A Bíblia fala muito de galardão. Eu não sei o que é esse galardão. Alguns falam de níveis lá no céu, né? Um vai ser... Um camarada vai ser o cachimbo, né? E o outro vai se subordinar a outro, vai ser o peão no céu, eu não sei. A Bíblia não fala detalhes sobre isso. Sabe por que a Bíblia não fala detalhes? Porque essa recompensa para nós é uma recompensa fruto da graça. Não é nem uma recompensa fruto da nossa obra. É uma recompensa, digamos que para o próprio Cristo, porque tudo que há em nós de bom vem de Cristo. E podemos enxergar também a recompensa aqui no texto como a salvação. Pois a salvação é a maior recompensa que alguém pode receber. No sentido de que a salvação não é pelo mérito. Nós não somos recompensados por Deus com base no nosso mérito. Veja, irmãos, que o próprio serviço na vinha, dentro da parábola, era um serviço que foi oferecido pela graça. Aquelas pessoas ali não tinham nada para oferecer. Eles não eram ricos ociosos. Eles estavam ociosos o dia todo. Eles eram pobres ociosos. Por isso, isso mostra mais uma vez a graça de Deus, chamando pessoas que não merecem para trabalhar na sua obra, na sua vinha. Isso significa fazer parte da igreja. O relacionamento deste dono da vinha com aqueles trabalhadores foi desigual? Sim, foi desigual, porque não foi proporcional à hora trabalhada. Mas a pergunta principal é, foi injusto? Foi justo? Não, porque eles receberam aquilo que foi combinado. Toda a recompensa que nós recebemos, então, amados irmãos, é pela generosidade de Deus. Não temos razão nenhuma, então, para entrar num relacionamento diante de Deus, procurando um jogo aí, como disse, um jogo de troca, ou um relacionamento baseado no mérito. Entre outras coisas, isso nos mostra a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Assim como o dono da vinha, sendo dono, proprietário, poderia fazer o que ele quisesse, porque era dele. Se ele quisesse combinar qualquer valor, ele poderia combinar porque era dele. E ele repreende o invejoso, né? Ele repreende o invejoso, dizendo, o que eu estou fazendo não é bom para você? Eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu. Isso me lembra bastante Romanos capítulo 9, em que o apóstolo Paulo começa a falar sobre a doutrina da predestinação. E ele diz que Deus amou a Jacó, mas Deus não amou a Esaú. E o apóstolo Paulo, usando um recurso literário grego, chamado diatribe, que ele antevê aquilo que as pessoas iriam perguntar. Ele antevê que as pessoas iriam perguntar o seguinte, ou dizer o seguinte, a objeção, isso é injustiça.
É injustiça da parte de Deus, Deus amar Jacó e aborrecer Esaú. E aí o apóstolo Paulo diz, é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Paulo vai discorrendo essa doutrina e mostrando, falando até mesmo sobre Faraó, e dizendo, por isso está escrito, para isso te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. De maneira que, Paulo conclui, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. E, mais uma vez, Paulo usa o mesmo recurso, aprofundando o argumento, levantando a objeção que poderia ser levantada por aqueles que queriam ler a carta aos Romanos. Mas se Deus pode tudo, como Deus ainda julga uma pessoa como sendo errada? E o apóstolo derruba o argumento dizendo, homem, quem é você para discutir com Deus? Porventura pode o barro dizer para o oleiro, por que você me fez assim? Paulo usa a soberania de Deus como argumento. Deus sabe de todas as coisas. Deus, em outras palavras, Ele é dono da vinha. Ele é dono da propriedade. Já que ninguém merece, já que não há ninguém digno, e se Ele quer dar para alguns, quem pode dizer que Ele é injusto? Se todos merecessem, Ele seria injusto, não é verdade? Se todas as pessoas merecessem algo, e Deus desse para umas e para outras não, Ele seria injusto. Mas se ninguém merece? Por isso, Deus levanta como Ele quer, Deus faz da maneira como Ele quer, claro, como Ele quer de acordo com o caráter dEle. Deus nunca vai fazer nada contra a própria palavra dEle por causa do caráter dEle. Então, Ele faz tudo que é de acordo com o caráter dEle. Por último, irmãos amados, quando nós olhamos para essas pessoas do texto, os que trabalharam desde as 9 horas da manhã. Estou me lembrando aqui do turno que a gente fez outro dia aqui na congregação aqui, alguns vieram à tarde, com a desculpa de fazer um casamento. Os que trabalharam na última hora, somente 1 hora, receberam a mesma coisa do que aqueles que trabalhavam desde as 9 da manhã. E aqueles que trabalharam desde as 9 ficaram indignados, ficaram chateados. Repito, isso diante de uma circunstância normal seria uma coisa estranha. Mas estamos falando aqui de uma realidade do reino de Deus, que não é pelo mérito, é pela graça. Bom, então a gente tem que entender isso. Por último, então, só uma pessoa que é centrada em si, ou seja, que é egoísta, reclama contra a bondade de Deus. Fica bravo porque Deus abençoou alguém. Uma pessoa egoísta, e nós muitas vezes somos assim. E isso que essa parábola está tentando também mostrar, Jesus está tentando mostrar através dessa parábola. Muitos cristãos sentem que Deus é injusto, pelo fato de Deus abençoar outras pessoas. Assim eram os fariseus da época de Cristo. Vocês lembram dos fariseus? Eles não acreditavam em Jesus, a maioria, né? Não acreditou em Jesus. E quando Jesus salvava as pessoas que eram marginalizadas da sociedade, chegava lá a prostituta, chegava lá o Zaqueu publicano, conhecido, né, que os publicanos tinham a fama de roubarem, né, de fazerem coisas erradas, assim, de serem desonestos. Chegavam essas pessoas diante de Jesus, Jesus acolhia essas pessoas eram salvas, mudavam de vida, e os fariseus... É os fariseus que Jesus quer retratar aqui, primeiramente, né? Eles foram aqueles que ouviram essa mensagem de Jesus. Jesus queria mostrar para eles que eles não deveriam, eles não tinham o direito de dizer para Deus, Senhor, o Senhor está errado em salvar Maria Madalena. Como um fariseu pensou, se esse soubesse quem está aos pés dele chorando aí, se ele fosse profeta, ele saberia. Jesus era tão profeta que ouviu o pensamento dele. Portanto, esse texto é no bom sentido, um tapa no nosso rosto, mostrando para nós que nós não podemos limitar a bondade de Deus. Como o próprio Jesus diz, de uma forma até enigmática, que o vento sopra, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós nunca sabemos quando Deus está fazendo alguém nascer de novo.
porque isso não depende de nós. Nós estudamos isso na maravilhosa doutrina da graça irresistível. É Deus que converte, é Deus que quebra o coração, é Deus que faz a obra. Por isso, devemos fazer uma pergunta para todos nós através desse texto: como eu reajo? Como é minha reação quando Deus demonstra a sua bondade para com aquelas pessoas, outras pessoas? Como é a nossa reação? Nós entendemos que tudo é fruto da graça de Deus, que nós não merecemos. Então, se Ele abençoa, se Ele salva, a obra dele, a vinha dele, nós entendemos dessa maneira. Ou nós ficamos como aqueles, né, que representam ali os fariseus, que ficaram entristecidos pelo fato de eles estarem mais tempo ali trabalhando e não receberem a mesma coisa. Qual é a nossa reação? Veja que quando o dono da vinha estava tratando somente com os trabalhadores, com esses das 9 horas, para ele estava tudo bem, né? Ele combinou um valor, mas quando entra outras pessoas, o coração humano então nasce a inveja. Muita da nossa cobiça é porque as outras pessoas têm e nós não temos. Se não existisse tal coisa, objeto de inveja, ninguém sentiria. Então, por isso, o mandamento diz: não cobiçarás. Porque no coração, a inveja, isso tem dois lados, né? Tem tanto a pessoa que inveja, como a pessoa que acha que sempre é invejada. Nós temos dois problemas no coração, duas idolatrias no coração. Quem sempre inveja tem uma idolatria, porque ele não se contenta com o que Deus dá para ele. É a idolatria do coração. Ele nunca está contente, então ele nunca está satisfeito. Ele precisa de coisas para poder se satisfazer. E quem também acha que é sempre invejado, mesmo sem ter motivo para isso. Quem sempre acha que é invejado também tem uma espécie de idolatria no coração. Tudo isso deve ser tratado. E o tratamento para tudo isso é entender que Deus é a nossa satisfação. Que Deus é a satisfação do nosso coração. Nas palavras do apóstolo Paulo, posso ter fartura ou não ter, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Deus é a minha satisfação. Por isso, irmãos amados, nós devemos ao contrário. Nós devemos nos alegrar pelas bênçãos de Deus derramadas na vida das outras pessoas. Veja, por exemplo, o que Jesus diz que os anjos do céu fazem quando o pecador se arrepende. O que é que os anjos fazem? Poxa, deveria ser eu ali. Porque há coisas que nem os anjos foram contemplados para sentir, para perceber. Um anjo é um ser totalmente diferente de uma pessoa. Ele não é salvo com uma operação do Espírito Santo no coração dele. Ele não consegue entender isso. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 12, Pedro ainda nos indica que os anjos gostariam de entender melhor o plano de salvação. Mas mesmo assim, eles se alegram quando o pecador se arrepende. Jesus diz: a festa no céu quando o pecador se arrepende. Ao contrário do camarada aqui da parábola. Outro exemplo interessante da Escritura para a gente é em Atos dos Apóstolos, quando os judeus, os discípulos de Jesus, a maioria obviamente era de origem judaica, eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Só que Deus tinha um plano de salvar também os não-judeus, os gregos, os gentios, os não-judeus. Como saber? Como mostrar para estes apóstolos que Deus tinha esse plano? Apesar de textos do Antigo Testamento já indicarem que Deus incluiria não só os judeus, mas também os gentios no plano de salvação. Como saber? Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que o Espírito Santo descesse sobre os gentios e eles também falassem em outras línguas, como os judeus falaram. Aí a igreja entendeu. Se isso aconteceu com eles, é porque eles também são alvo da salvação. E o que os apóstolos fizeram? Ficaram tristes? Deus está salvando os gentios também. Poxa vida, é só os judeus. Não, porque eles já eram,
tinham uma certa maturidade naquele momento para entender. E a Bíblia diz que eles glorificaram a Deus, se alegraram, porque aos gentios também foi aberta a porta da salvação. Quem chegou 9 horas? Quem chegou às 17 horas? Os judeus são os 19 horas. Tudo foi feito neles, foi entregue através deles. Os escritores sagrados todos foram judeus. A história toda, os pactos, as alianças, as descendências, Jesus. Só que Deus deu a mesma coisa, a mesma bênção prometida todos esses anos para o gentio, que não tinha nada a ver com pacto. E Paulo diz, em Efésios capítulo 2, que havendo Deus derrubado a barreira de separação que havia entre os dois povos, gentio e judeus, uniu esses povos através da cruz de Cristo, de maneira que Deus tem agora um povo formado de judeus e gentios que se arrependem dos seus pecados. Quem reclama da bondade de Deus em salvar as pessoas é porque não entende a graça de Deus. Quem não entende a graça de Deus é porque não entende a pecaminosidade humana. Quem não entende a graça de Deus é porque não entende a pecaminosidade humana. Quando nós não entendemos, irmãos, que nós não merecemos nada, aí nós não conseguimos entender a graça de Deus. Nós achamos que merecemos mais do que outras pessoas. Mas quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, que Deus colocou todos debaixo do pecado para que ninguém se glorie diante dele, que gentios e judeus são pecadores, estão fora da glória de Deus, e nenhum deles merece coisa alguma. Quando nós entendemos isso, temos um vislumbre dessa verdade, então nós só podemos glorificar a Deus, nos alegrar pela graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Amém? Portanto, com esse texto, Jesus mostra que o reino dos céus, Deus inverte o sistema humano de pagamento, porque Ele não trata as pessoas com base no mérito, porque as pessoas não têm mérito, mas com base na sua bondade, na sua generosidade. E nós vemos aqui 3 doutrinas importantíssimas que estão interligadas: a doutrina da graça de Deus, a doutrina da pecaminosidade humana. Da pecaminosidade humana. O ser humano não é bom por natureza. Isso é negar a pecaminosidade humana. E nós temos que tomar cuidado, porque crentes não conseguem fazer a leitura de que a Bíblia diz que nós somos pecadores e as ideologias dizem o contrário. Por exemplo, a ideologia marxista diz que o ser humano é bom por natureza. Então, quando ele comete alguma coisa errada, não foi culpa dele, foi culpa da sociedade. Isso não condiz com a Escritura. Há ramos das ciências da psique que tiram a culpa da pessoa que está passando por um problema e dizem: está passando por esse problema, seu pai, sua mãe, seu irmão, foi isso, assado, e tiram uma doutrina essencial da Escritura Sagrada, que é a responsabilidade pessoal de reconhecer: eu pequei. Desde o Éden, Adão que colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente, mas o que Deus queria era que cada um assumisse a sua culpa. Graça, pecaminosidade e também a soberania de Deus. A graça está interligada com a soberania porque a graça de Deus é soberana. Em que sentido? A graça é a graça dele e ele dá a quem ele quer. Ela é soberana. Ela não está presa às nossas vontades. Deus não promete ser um fantoche na nossa mão. Deus não promete nem para a gente explicar todas as coisas. Ele explica aquilo que devemos saber, pronto. Ele é Deus, nós devemos entender essa verdade. Deus é soberano, inclusive a sua graça é soberana e destinada a quem Ele quer. E a última pergunta que eu faço é para você que ainda não teve um encontro com Cristo. Talvez porque você se ache indigno de pertencer à igreja, indigno de fazer parte da membresia, por causa dos pecados que você cometeu, talvez. Se você pensa assim, você está cometendo mais um pecado. Porque você não está levando em consideração
a graça de Deus. E que se Deus fosse ter um relacionamento com a gente baseado no mérito, se a gente dissesse aqui, se eu dissesse, Senhor, me dá agora o que eu mereço, abriria aqui o contrapiso, sumiria. Deus não dá nunca, quando Ele tem misericórdia, Deus não dá aquilo que a gente merece. Por isso nós devemos olhar para o tema da mensagem de hoje, que é: aceite o favor de Deus. Só isso. Volte para Cristo, tenha um compromisso com Deus. É pela graça que nós somos aceitos diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, hino de número 88. Hino de número 88. Convido aqueles que puderem se colocar em pé. Esse cântico muito bonito que nos fala do grande amor de Deus. Amor perene, um amor que continua. Grande amor de Deus. Convido aqueles que puderem se colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, irmãos. Confiando na graça de Deus e na bênção, no favor que Deus destina a todos os seus filhos. Louvemos. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não vi romper a luz, ao mano Criador.
Deus nos ajude a entender a sua graça maravilhosa. Oremos. Senhor bendito, nós te louvamos por esse texto da Escritura Sagrada, que nos ensina, Senhor, especialmente que nosso relacionamento contigo não é na base do mérito. Por isso nós vemos aqui, ó Pai, o teu controle sobre todas as coisas, a tua soberania, porque tudo é teu, o Senhor é proprietário de todo o universo. Nós vemos a tua graça e também a nossa pecaminosidade, de modo que o mínimo bem dessa terra, nós não somos dignos dele. Por isso te louvamos, Senhor, pela nossa salvação e por todas as bênçãos que acompanham a salvação. Te louvamos também por todas as pessoas que o Senhor salva todos os dias, de modo que os teus eleitos são sempre alcançados, inevitavelmente. Ó Pai, agora ajuda-nos, porque o nosso coração por vezes se esquece disso. E temos, Senhor, a tendência errada de querer a recompensa por aquilo que fazemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Lava a nossa mente. E aqueles, ó Pai, que se acham indignos de poder, ó Senhor, de poder fazer parte do teu povo, mostra a eles, ó Pai, aplicando esse texto em seus corações, mostrando que tudo que temos é pela graça de Deus. Pai querido, agora pedimos que o Senhor despeça o teu povo na tua paz. Pedimos que o Senhor, Pai querido, console o coração do teu povo a cada dia. E terminamos este culto ao Senhor com a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os irmãos, agora e para todos sempre. Amém.